Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que está lá em João, capítulo 13, versículo 7. Essa mensagem vai edificar o seu coração, a sua vida. Para você que está online, seja bem-vindo pelo Instagram, YouTube. Gente, lembrando que de noite vamos ter uma palavra boa com o Bispo Maurício, então não falte. Se você deseja vir aos 2 cultos, chegue cedo para pegar espaço no estacionamento, porque ampliamos, mas já ficou pequeno. Dá um glória a Deus aí. João capítulo 13, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Mais uma vez, as palavras de Jesus. Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Amém? O tema dessa minha mensagem hoje é: tudo que Deus faz não compreendemos agora, mas entenderemos depois. Repita comigo: tudo que Deus faz não compreendemos agora, mas entenderemos depois. Olha o que Jesus diz: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Eu quero começar com esse versículo, porque eu quero narrar para você o que está acontecendo antes e depois desse versículo. Esse texto, ele aparece um tempo depois de que, antes de Jesus ser traído por Judas, né? Então, antes de Jesus falar essas palavras, eles estão na última noite com seus discípulos ali, com os discípulos Judas e tal, tá toda aquela turminha ali, a patota de Jesus. E acontece algo muito interessante, que Jesus fala assim: eu preciso ensinar vocês muita coisa. E uma das coisas agora eu vou ensinar, e você provavelmente já ouviu a história, que Jesus chama os discípulos, ele quer lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro fala assim: não, de forma alguma, você não vai lavar os meus pés. Pedro, né, ele levanta aquela voz e fala assim: os meus pés você não lava. E Jesus fala assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro fica em choque, Pedro fica espantado, ele fala: então, Senhor, desculpa, lava os meus pés, lava a minha cabeça, lava o meu corpo inteiro. E Jesus lava os pés de Pedro, dos discípulos. Então, é nesse cenário que Jesus fala: olha, eu estou fazendo algo maravilhoso, mas vocês agora não entendem, mas vocês vão entender depois. Então Jesus, ele queria passar uma lição, e o primeiro ponto dessa minha mensagem é: esquecemos palavras, jamais atitudes. Olha o versículo 7. Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Porque Jesus queria ensinar aos discípulos uma lição que em palavras você sabe que desaparece. Você sabe disso. Quando você quer passar uma instrução, você pode falar, daqui a pouco a pessoa esquece. Meu irmão, eu sou assim. A minha esposa fala assim: Júnior, tem que lavar a louça, passar pano. Passa 10 segundos, o que eu tenho que fazer? Não é verdade? Repita comigo: é verdade, pastor. Ah, tem que fazer isso. Meu irmão, eu não consigo cumprir 4 ordens seguidas. Para mim é difícil. Imagina Jesus querer ensinar para os discípulos, para uma galera cabeça dura. Ele queria ensinar uma atitude ali. E Jesus falou: olha, eu sei como vocês são, com palavras não dá, eu vou ter que transmitir atitudes. Então, Deus frequentemente faz essas coisas com a gente. Deus, ele trabalha de uma forma tão espantosa que às vezes a gente não entende. Às vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Nós não compreendemos as perdas, nós não compreendemos as traições, nós não compreendemos o abandono, nós não compreendemos. Mas Jesus falou assim: olha para os discípulos, vocês não estão entendendo nada agora, mas vai passar o tempo que você vai entender. Queridos, deixa eu contar um testemunho que aconteceu ontem. Está aqui o Cauã, ele veio do Rio Grande do Sul, está morando aqui agora. E a gente está desde a semana passada procurando um lugar para ele. E a gente não encontrava. E de repente a gente entrou no OLX e encontramos uma casa lá no OLX. A gente foi até a inquilina, a dona lá do lugar. E infelizmente não deu para fechar negócio, por valores ali exorbitantes e tal. E a gente saiu dali triste. Poxa, a gente está procurando uma casa há dias, a gente não acha. E aí entramos no carro, andamos pela Palhoça, perdidos, desesperados, né?
andando. Meu irmão, eu fui em lugar na Palhoça que eu nem sabia que existia. E a gente procurando. Parecia uns doidos. E de repente, a gente estava descendo uma rua. O Espírito Santo toca nos meus neurônios e no meu espírito e fala assim: você não está esquecendo de mim, não? Você não está esquecendo de mim? Na hora eu fiquei constrangido. Eu fiquei perdido. Eu falei: Espírito Santo, me perdoa. E naquele momento que o Espírito Santo falou comigo, eu falei: então, Espírito Santo, me mostra o lugar. Me mostra. A gente começou a orar no carro: Senhor, mostra a casa para o teu filho, Pai. Ele está vindo te servir na tua obra aqui. Ele não está vindo para diversão, mas ele está vindo para trabalhar para ti, Senhor. E a gente está descendo ali. A gente foi em outros lugares. E o Espírito Santo falou para mim assim: ó, você sabe o lugar. Você sabe o lugar. Meu irmão, na hora que eu estou virando a esquina, lá do meu apartamento eu consigo enxergar um prédio. E na terça-feira eu estava assim na janela, né? Porque eu gosto de cuidar da vida dos outros lá, brincadeira. Eu gosto de acompanhar a rotina familiar, né? Aí eu estava olhando assim, eu falei: poxa, Deus, seria bom se aquela casa tivesse disponível, né? Aquele prédio ali, porque eu sei que é difícil, é difícil encontrar. E o Espírito Santo falou: é lá que tu tem que ir. Eu falei: mas Senhor, sabe aquela desobediência nossa? Não é não, Espírito Santo, lá não tem como. Aí eu fui, nós entramos, queridos. Pastor Jorley, na hora que eu encosto na frente do prédio, vem uma mulher saindo. Eu falei: Cauã, vai lá, aborda ela, pergunta o telefone da corretora, vai lá. Queridos, o Cauã desesperado, gordinho, ele soa demais, né? Aí ele sai do carro: moça, tem alguma casa para alugar? Olha que ela fala: a minha eu estou desocupando. Presta atenção, você vai aplaudir o Senhor depois. E ela fala: olha, eu estou saindo agora. Passa o telefone da corretora, liguei para a corretora, falei: ó, querida, eu quero alugar, mas a gente só tem R$600. E o aluguel é maior. Ela fala: não tem problema, dá os R$600 como aluguel. Aí eu falei: tá, e o calção? O calção é tanto, mas eu não tenho. Ela falou assim: não tem problema, vocês limpam a casa, restauram a casa e eu não cobro o calção. Eu falei: fechado. Cauã, vamos lá. Peguei balde, cloro, vassoura, lavamos a casa. E aí a gente ficou pensando: meu Deus, muitas vezes nós reprovamos por não ouvir a voz interior do Espírito Santo. Muitas vezes nós perdemos as coisas por não ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas coisas você perdeu na vida e de repente você: caramba, eu estava sentindo que não era o Espírito Santo falando para você: não vai, não faz. Então, geralmente nós não entendemos o que Deus queria fazer. Ficamos tristes: poxa, Senhor, a gente está aqui para te servir, mas por que, Pai? Por que não deu certo? Mas você olha desse lado, mas o Espírito Santo está do outro lado falando: calma, filho, eu vou te mostrar um caminho melhor, uma solução melhor. Não precisa ficar angustiado, porque os caminhos de Deus sempre são certos. Repita comigo: os caminhos de Deus sempre são certos. Você fica louco, desesperado: para onde que eu vou, o que que eu faço? Mas parece que eu vejo Deus do céu olhando para você e falando assim: filho, espera, calma, o seu tempo não é o meu tempo. Então, na hora que Pedro ele chega para Jesus, ele fala: Jesus, não, não, você não vai tocar em mim, você não vai fazer isso. Aí Jesus fala assim: Pedrão, se você não deixar eu tocar nos seus pés, você não vai entrar no reino de Deus comigo. Então no versículo 5, depois disso, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugou-os com a toalha que estava na sua cintura. Segundo ponto aqui, eu vou repetir para você: deixe Deus te levar. Já pensou se Pedro fala assim: não, na minha casa tu não entra, na minha vida, Senhor, a minha vida está resolvida, Senhor Jesus, não precisa. Jesus falou assim: se você não deixar eu entrar na sua casa, você não tem parte comigo. E quantas vezes nós agimos como Pedro, falando: Senhor, não precisa entrar não, eu vou resolver essa situação, deixa comigo, Pai. Aqui o Pai está eu vou resolver essa situação, deixa comigo que eu resolvo essa situação no meu casamento. Eu sou especialista, eu estou fazendo um curso de autoajuda, olha como eu estou bom agora, olha como eu estou frenético. Mas Jesus, ele quer ser médico. Quando você vai lá no médico, você chega no médico, você fala assim: ó, doutor, estou doente. Você não autoriza o médico a tocar em você? Você não autoriza o médico perguntar, argumentar: o que você está comendo? Está dormindo bem? Você não autoriza o médico a tocar no seu corpo?
Você não autoriza o médico a receitar um medicamento, um tratamento para você. Com Jesus funciona da mesma forma. Ele é o médico dos médicos. Ele conhece as inflamações da alma que eu tenho, que eu estou passando. E muitas vezes nós chegamos no consultório de Jesus, que é a igreja, e falando assim: Senhor, eu não quero que tu toque, eu só quero que tu me dê dinheiro, eu só quero que tu me dê prosperidade. Não, mas Jesus, Ele quer te dar além da prosperidade. Ele quer te dar influência, Ele quer te dar cura, libertação. Ele quer fazer de você um agente de Deus nessa terra. Você pode dar um amém? Porque Ele é o médico dos médicos. E Jesus provavelmente fica olhando para Pedro assim: Pedro, por favor, Pedro, deixa eu tocar em você. Fecha os seus olhos, bota a mão no seu coração e fala assim: Jesus, pode tocar em mim? Jesus, toca na minha vida, toca na minha família, toca no meu desespero, Pai. Eu estou desesperado, eu não consigo encontrar saída. Jesus, toca. Repita: toca, Senhor. Deixa eu encontrar aquilo que tu deseja para mim. E no versículo 10, Jesus responde: olha, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos. Mas Jesus fala: mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Terceiro ponto. Qual que era a lição que Jesus queria passar para os discípulos? Jesus queria passar uma lição de humildade, que a gente tem que servir o outro, que a gente tem que amar o próximo. Mas existe algo nas entrelinhas que Jesus quer comunicar. Sabe qual que é a lição? Passaremos, mas nós não permaneceremos no caos. Você pegou isso aqui? Jesus estava dizendo para ele assim: olha, eu vou ser traído. A gente vai passar por um perrengue, gente. Jesus, isso é antes da traição. Ó, a gente vai passar um perrengue, a gente vai passar aperto, traição. A gente vai ficar sem dinheiro. A gente vai ter divisão na nossa família. Nós vamos brigar entre si, vamos um trair ao outro aqui. Vocês vão me trair, vocês vão me esquecer. Olha só, não parece o cenário da nossa vida isso aqui? Não parece o cenário da nossa história? Vocês vão sofrer abandono, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser passados para trás, vocês vão ser literalmente esquecidos. Então Jesus está falando assim: calma, nós passaremos, mas nós não permaneceremos no caos. Quem recebe essa palavra aqui de Jesus? Então mesmo assim ele ensinou. Ele falou para os discípulos: olha, vocês vão passar pelo caos. Pode preparar, apertem os cintos. Mas quem aprendeu comigo vai passar pela tribulação. Olha o que Jesus falou: eu sou o modelo. Se vocês reproduzirem o que eu estou ensinando, o que Jesus está ensinando? Quando você sofrer tudo isso, continua servindo quem te fez isso. Meu Deus, gente. Jesus está falando assim, ó: vocês vão apanhar, mas continue amando de quem você recebeu. Sabe a maior dificuldade do ser humano? Por que você acha que Jesus falou assim: você tem que amar o próximo como a si mesmo? Você tem que dar outra face, você tem que perdoar 70 vezes 7. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabe que é difícil você amar alguém que te despreza. É difícil você amar alguém que passa você para trás. É difícil amar alguém que bate na sua cara. Aquela pessoa que você mais ajudou, que bate na sua cara e ele é ingrato. É verdade ou não é? É difícil. É difícil você falar assim: rapaz, eu te ajudei tanto, eu estendi tanta mão para você e agora você está fazendo isso comigo. É difícil. Mas Jesus falou: eu vou passar por isso. Eu ajudei tanto vocês, mas vocês vão me trair, vocês vão me deixar. Jesus está ensinando para eles assim que os abalos, as tristezas, as decepções, as inseguranças jamais podem permanecer diante de uma pessoa que tem Jesus como fonte. Oh glória! Que neles cantaram aqui: quem tem Jesus como fonte, como Senhor, essas coisas não podem ficar impregnadas. Gente do céu, eu vou dizer: anima-te, jovem. Anima, crente, anima você, porque você tem Jesus na sua vida. Você tem a cruz do Calvário. Você não pode ficar se entristecendo por coisas aí. Ai, te deixaram, te fizeram isso, querido. Não vou te falar mais uma coisa: Jesus passou por isso. Mas quem tem Jesus como modelo não pode permanecer nessa situação. Aí você olha uns crentes andando encurvado, só lamenta daqui, lamenta dali. A gente fala: meu Deus, que Deus ele serve? Que Deus derrotado é ele?
Quem anda assim é quem está no ocultismo, na feitiçaria, nessas coisas. Eles andam assim, mas Jesus disse: olha, eu sou com vocês, eu já venci o mundo. Vocês podem pisar em demônios, em escorpiões. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Se tentarem mal contra a sua casa, não vai ter efeito algum, porque contra Israel não existe encantamento. Aí os crentes, não dá, é difícil, estou com depressão. Meu irmão, existe doença, mas existe o médico dos médicos, que é Jesus. Ele ressuscitou para nos curar, para nos justificar. Repita comigo: eu não sou um crente derrotado, mas eu sou um crente vitorioso em Cristo Jesus. Aí é uns crentes que parece que sempre está com fome, mirrado. Ai pastor, está difícil, meu irmão. Difícil está para o diabo, porque ele já conhece que a vida dele é derrotada. Mas para nós, Apocalipse diz que nós somos vitoriosos em todas as coisas. Nós vamos assentar em tronos, nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar os demônios, nós vamos julgar a terra acompanhado de Cristo no seu reino. Meu irmão, depois dessa vida você vai ter um reino para você cuidar, o reino de Jesus. O reino de Deus é o lugar que Ele preparou para você entrar. Sabe o que é no reino você não se preocupar em segunda-feira ter que acordar cedo para trabalhar? Meu Deus, glória a Deus. No reino de Deus você vai acordar lá segunda-feira, falar: oh Jesus, obrigado. Eu passei pela prova, dei glória a Deus para usufruir dessas férias eternas. Quem gosta de férias aqui? Lá você vai ter férias eternas, porque Jesus é a tua alegria, Jesus é o teu regozijo. Amém? Mas Jesus, eu quero enfatizar esse versículo 7. E agora eu quero falar de algo muito importante, presta atenção aqui. Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Nós vivemos no Cronos. O Cronos é o tempo do homem, é o tempo da terra. Mas existe outro tempo, que é o tempo de Deus, que nós chamamos de Kairos, que lá não existe segundos, milésimos, minutos, horas, não. Lá é uma coisa só, é o tempo de Deus. Então preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Existe o nosso tempo, tempo corrido, 24 horas por dia, sol, noite, chuva, sol, estações. Mas o tempo de Deus, ele é uma coisa linear. Deus, ele consegue enxergar a história do início ao fim. Olha que coisa maravilhosa, ele já viu tudo. Ele esteve presente em todas as coisas. Ele já enxergou tudo na nossa vida. Ele já viu tudo que você passou, está passando e ainda vai passar. Olha que coisa maravilhosa. Então o tempo de Deus é diferente. Então quando Deus, Ele criou tudo que existe, além dos homens, Ele também criou o tempo. Mas o Senhor não pode ser limitado ao Cronos, porque Ele é eterno. Olha que, meu Deus, vamos aqui. Deus, Ele não existe, Ele é. Ele não foi formado, Ele formou todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Se você ficar pensando muito nisso, o pico de glicose vai aumentar. Porque assim, se você ficar pensando: rapaz, eu nasci de pai e de mãe, e Deus nasceu de quem? Se você ficar perguntando isso, a sua mente ela não compreende. Por quê? Existe um limite entre aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno. Existe a mente espiritual e a mente do homem. Por isso que eu quero trazer todos vocês agora para a mentalidade de Deus. O campo de Deus. Olha o que Pedro disse em 2 Pedro 3. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse versículo aqui você vai cuspir na cara do diabo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Olha que interessante. Para você está demorando, mas para Deus Ele está no tempo certo, Ele está no cronômetro certo. Olha que maravilha. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está falando: para nós é 1000 anos, mas para Deus é como um dia. Para nós a promessa de Deus está demorando para se cumprir, para Deus já se cumpriu. Isso aqui vale um glória a Deus aqui na sua vida? Para mim, meu Deus, não manda, não sai, parece que Deus prometeu e não cumpriu. Para você, mas para Deus já cumpriu, porque Ele já enxergou a promessa de ponta a ponta. Então nós podemos traduzir a palavra Kairos como tempo, ponto no tempo, momento, tempo oportuno, medida certa, aquilo que é decisivo. Olha que interessante, gente, olha aqui. O nosso tempo, mas existe o tempo de Deus. Por que você ora assim: Senhor, abra os portais, abra a janela, Senhor,
a partir de hoje, abra o teu tempo para a minha vida. Por quê? O tempo de Deus, ele é um ponto no tempo, ele é um momento, ele é aquilo decisivo. Isso mostra, sabe aquele tempo que tudo muda na sua vida, do dia para a noite? Esse é o tempo de Deus se cumprindo na sua vida. Sabe aquela janelinha do tempo que você fala assim, cadê esse tempo? E de repente, toda a sua vida muda. Por quê? A janela do tempo de Deus se abriu para você. Então, aquilo que estava parado começa a se mover. Aquilo que não existia começa a existir. Por quê? No tempo de Deus as coisas já aconteceram na sua vida. E deixa eu ser profeta aqui. O tempo de Deus na sua vida já começa hoje. As janelas abertas, os portais abertos. O tempo que vira todas as coisas já chegou na minha casa. Eu recebo isso aqui. Isso vai fazer você não ser mais ansioso. Isso não vai fazer mais você ficar abatido, chorando, perguntando, Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Já aconteceram. A partir de hoje você vai dormir, você vai orar crendo, Senhor, as tuas promessas já aconteceu na minha vida. O meu casamento, a minha família, os meus filhos, tudo que eu conquistei já aconteceu. Você só precisa tomar a decisão de estar no lugar certo. Sabe, uma das coisas que mais me deixa triste, e vocês vão se identificar, graças a Deus hoje nós temos um carro, mas nem sempre nós tivemos um carro. Nós andávamos de latão, busão, Mercedes-Benz, motorista particular, é verdade? Quem já andou de ônibus aqui? Eu gostava de sentar atrás para ir pulando assim e tal, com aquela barriga vazia, aquela coisa toda. Mas muitas vezes nós ficamos angustiados lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Ai, não vem, estou atrasado. Aí lá na minha cidade, um ponto era mais perto, outra linha passava. O que a gente fazia? A gente ia lá. Quando a gente chegava no ponto, o outro ônibus passou. Esse é o tempo de Deus. A gente fica lá, cadê o tempo de Deus? Cadê, Senhor? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Aí você faz o quê? Você toma a posição de se autoajudar, de se autoconclamar, de autofazer, de se autoavaliar. Você faz o quê? Eu vou lá cumprir o tempo de Deus. Quando você sai da posição, a janela do céu se abre. E aí você tem que voltar e esperar o próximo ônibus. Aí você tem que vir de cabeça baixa, triste, falar assim, por que eu perdi? Isso é uma lição de como funciona o tempo de Deus. Nessa manhã, nós precisamos orar por discernimento. O discernimento, você vai compreender o tempo de Deus. Você vai saber quando que você está sendo atacado pelo diabo, oprimido pelo diabo. E sabe, o que falta para nós, crentes modernos do século 21, 2024, é entender o tempo de Deus. É entender com discernimento espiritual e saber, Senhor, o porquê que isso está acontecendo. Meu irmão, olha que coisa preciosa. Se Deus já enxergou o futuro, Ele pode te capacitar você a enxergar aquilo que não existe. Dá um amém bem alto aqui. Eu consigo pelos óculos da fé enxergar aquilo que não aconteceu. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, mas elas estão por vir. Vou repetir, elas estão por vir. Eu vou falar mais uma vez, elas estão por vir na sua vida. As coisas de Deus já estão caminhando para chegar até você aqui. Mas nós precisamos de discernimento. Eu não preciso de uma boa pregação. Eu não preciso de um bom louvor. Eu preciso saber que o Espírito Santo de Deus, Ele pode me mostrar o tempo de todas as coisas. Sabe, para encerrar, quando nós estávamos ontem procurando a casa, eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu não sabia. Mas Deus, Ele é bom, amém? Deus muitas vezes permite aflições, pastor Diorley, permite. Deus muitas vezes permite você ficar angustiado. Deus permite você perder coisas que você ama. Deus permite. Mas Ele não permite para punir você, para causar dano em você. Ele não permite para ver você esmiuçado na miséria, não. Ele permite porque Ele quer te ensinar, assim como Jesus ensinou para os discípulos ali. Porque se Jesus chega para você e fala assim, em tal dia, em tal mês eu vou fazer. Queridos, chega de noite e você já esqueceu. Porque você está preocupado com o boleto, você está preocupado, né, com o carro, com as coisas. Então Deus faz o quê? Deus, Ele permite situações acontecerem, chegar na sua vida, na sua história,
Ele permite o choro, Deus permite. Vamos parar de olhar para Deus e falar assim que Deus ele só permite coisas boas. Não, Ele permite coisas também apertadas para nos fazer enxergar o melhor daquilo ali. Dá um amém aqui? Aquilo que a gente estava desesperado, triste, eu já queria largar tudo. Eu falei, Cauã, volta para o sertão, eu vou voltar. Volta para lá. Mas o Espírito Santo falou assim, calma, existe algo melhor, existe algo mais caprichoso, existe algo. E quando nós chegamos lá, o Senhor falou assim, não falei? Eu não sou fiel para cumprir? Vocês não tiveram que passar pela tristeza, pelo abandono, pela vontade de renunciar? Mas Deus permitiu também aquilo de bom chegar. O que eu quero dizer para você, o tempo da tua prova tem tempo para acabar. O tempo da tua aflição tem tempo para acabar. Porque o tempo pertence aos homens, mas para Deus já acabou. O seu deserto tem tempo para acabar. A sua angústia tem tempo para passar. Meu irmão, o teu choro, a lágrima tem tempo para escorrer. Lágrima não escorre 24 horas por dia. Deus criou o corpo humano, as lágrimas para correrem durante um tempo. Por que Deus está ensinando isso? Porque até a lágrima tem tempo para acabar. Até o choro tem tempo para encerrar. Mas a alegria do Senhor, ela sempre virá depois de um tempo de choro, de tristeza. Você recebe essa palavra aqui? Se você entrou aqui hoje com certos problemas, deixa eu falar para você, vai acabar. Eu quero trazer essa palavra de conforto, vai acabar. Vai acabar porque pela fé, as coisas de Deus já aconteceram na sua vida. Você só precisa se posicionar no tempo de Deus. Para de querer fazer as coisas no seu tempo. Para de querer fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Mas fala assim, Senhor, eu estou pronto para receber de acordo com o teu tempo. Mas nessa manhã eu quero orar pela sua vida, por discernimento espiritual. Fique de pé no seu lugar. Porque não adianta a gente saber que existe um tempo, mas a gente precisa discernir o tempo, amém? Eu quero orar pela sua vida, que a partir de hoje você vai compreender o tempo de Deus. Você não vai mais lamentar, você não vai ficar mais abatido, triste, perguntando o porquê das coisas, mas a partir de hoje você vai falar assim, Senhor, eu sei para que isso aconteceu, amém? Nessa manhã eu quero que você feche os teus olhos e que você entenda que Jesus agora vai transformar a sua tristeza em alegria. Por isso eu quero convidar você a tomar um ato de fé, a sair do seu lugar e vir até aqui à frente e falar assim, Senhor, eu quero viver o teu tempo, amém? Sai do seu lugar. Se você se identificou com essa mensagem, se você quer entender o tempo de Deus, se você quer ter o discernimento para compreender o tempo de Deus, eu quero te convidar a você sair do seu lugar com um ato de fé. Olha aqui, irmã. Irmão, você vai sair da sua cadeira, você vai tomar atitude de fé, vai falar assim, eu quero viver o teu tempo, Senhor, amém? Porque quando Deus ele libera as coisas na região celestial, deixa eu falar uma coisa, nem todos podem receber. Sabia que existem bênçãos que nem todos podem receber? Porque nem todos têm um discernimento espiritual para compreender aquela bênção de Deus. Assim como nem todos podem sair por aí dirigindo um carro, mas precisam de habilitação, precisam ter a qualificação. Que as bênçãos de Deus, pastor Diolei, também funcionam da mesma coisa. Nessa manhã eu quero orar pela vida de vocês que estão aqui à frente. Para você que está nos acompanhando online, para você que está aqui nessa igreja, eu quero que você levante as tuas duas mãos para os céus, em ato de se render a Ele nessa manhã. Eu quero declarar sobre a sua vida que todo o empecilho do diabo, toda a armadilha, toda a arma forjada contra você não prosperará. Que os teus olhos espirituais sejam abertos agora em nome de Jesus. Que você compreenda o tempo de Deus. Oh, raberianda labachorianda labachá. Que os seus olhos espirituais sejam abertos agora. Que você compreenda o tempo do Senhor. O medo, a insegurança, esses espíritos malignos que querem colocar você diante da situação para reprovar na prova, sai daqui agora em nome de Jesus. E sobre a sua vida vem a unção do Espírito. Receba a unção do Espírito. Recebe. Receba hoje a unção do Espírito Santo, a unção que quebra o jugo, a unção que manifesta a autoridade de Deus. Receba a unção, receba o óleo do Senhor. Receba hoje a autoridade que você vai ter. Você nada fará mal à sua vida, porque você compreendeu o tempo de Deus. E eu libero uma palavra sobre a sua vida, que essa prova que você está passando hoje, você seja Deus agora. Passa ele nas provas, Pai. Que eles possam passar pela prova e no final saberem que existe algo melhor.
A partir de hoje você está qualificado a receber a bênção de Deus pela fé. Receba a sua bênção e feche suas mãos bem forte. Repita comigo: eu estou pronto, Senhor, a viver o teu tempo. Me dá discernimento espiritual para me compreender o teu tempo, para me compreender a tua vontade na minha vida. Eu libero essa palavra e profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar cantando essa canção. Uma água que jorra sem fim, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda o Senhor no seu lugar, pela fé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar.